Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a ocorrência de câncer de mama nas mulheres com dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. A nossa orientadora é a doutora Lucila Nagata e o nosso grupo é Júlia Lisboa Cardoso Soares, Lavina Melo de Lucena, Maria Eduarda Conde e Vitória Betônico Foreste Rossel de Oliveira. Primeiramente, nós temos a nossa pergunta norteadora, que é: qual a ocorrência de câncer de mama em mulheres com dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel? A gente quis escolher essa pergunta por causa do tanto de mulheres que vêm escolhendo o DIU Mirena como seu método contraceptivo. E como nós sabemos, o câncer de mama é muito prevalente nas mulheres, e a gente ficou interessada para saber qual é a ocorrência e como esses dois assuntos se ligam. Então, primeiramente, a pílula anticoncepcional ela foi inventada na década de 60. Foi um importante marco assim na história do feminismo, marcou a independência das mulheres e elas puderam escolher quando elas teriam filhos e etc. Então foi um importante marco na história das mulheres. Desde então, diversos métodos contraceptivos foram inventados e foram disponibilizados para as mulheres. E o mais famoso é o anticoncepcional oral combinado, e ele vem sendo mais escolhido no Brasil por diversas razões. Porém, esse método ele depende de vários fatores, dentre eles o uso rotineiro. Então, para ele ter uma eficácia boa, as mulheres elas precisam usar todos os dias aquele remédio oral e no mesmo horário. Por isso, tem muitas taxas de falha. E por essa razão, alguns médicos e pesquisadores eles têm estimulado o uso de outros métodos contraceptivos que não dependem da lembrança diária e que não sofrem influência com outros medicamentos. E um desses contraceptivos é o de longa duração, no caso, o Mirena, que é o Mirena, ele é um dispositivo que é inserido no útero, então a área fica limitada. Ele libera esse hormônio, levonorgestrel, que é um hormônio sintético da progesterona, e ele tem efeitos, assim, primeiramente, as evidências elas sugerem que o DIU ele tinha um efeito local, ou seja, só no útero, que era onde o hormônio era liberado. Mas atualmente tem outras evidências que sugerem que esse DIU ele pode ter efeitos colaterais sistêmicos. E um desses efeitos colaterais é o câncer de mama. E para explorar uma possível ligação entre o Mirena e o câncer de mama, a gente tem que primeiro entender a ligação entre os hormônios e o câncer de mama. O câncer ele é uma doença extremamente complexa devido à sua alta heterogeneidade clínica, morfológica e biológica. Então, diante disso, os tumores mamários eles podem variar bastante e apresentar diferentes prognósticos e diferentes respostas terapêuticas. Então, para um médico escolher o tratamento adequado, tem que conhecer o tumor em específico. E essas diferenças elas podem ser, em parte, justificadas pela existência de diversos subtipos moleculares do carcinoma de mama. E um desses subtipos está diretamente relacionado aos hormônios. Nós temos um tipo de câncer de mama que é o RH positivo. Esse tipo de câncer ele é chamado de positivo para os receptores hormonais. Então, no caso de positividade, os hormônios, tanto a progesterona quanto o estrogênio, eles acabam atuando como um fator de crescimento e progressão para as células cancerosas. Então, aí a gente começa a perceber onde o Mirena entra com o câncer de mama. Esses efeitos sistêmicos, os hormônios que ele libera, a progesterona, ela pode, se as células do câncer tiverem esse receptor positivo para a progesterona ela vai estimular o câncer. Então é aí que a gente começa a entender qual é a ligação.
E aí, desse modo, diante da magnitude do problema e da importância da produção literária a respeito disso tudo, o objetivo desse trabalho foi descrever de que forma esses dispositivos intrauterinos, liberadores de hormônios, impactam na ocorrência do câncer de mama, por meio de uma revisão integrativa da literatura. Para a metodologia do artigo de revisão, foi feito um estudo de revisão bibliográfica com publicações que englobam o período de 2009 a 2022, e foi utilizado as bases de dados Cielo, PubMed e artigos de acordo com o interesse do estudo. Além disso, foi utilizado também materiais de apoio, como literaturas didáticas médicas para a resolução do trabalho. Como descritores, nós utilizamos o dilmirena e seus efeitos adversos, o câncer de mama e a relação com dilmirena, o uso de contracepção hormonal e suas consequências, e o risco de câncer de mama em mulheres que utilizam o DIU hormonal mirena. A pergunta norteadora é: qual a ocorrência de câncer de mama em mulheres com dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel? Como critério de inclusão, foi definidos artigos em português e inglês com metodologias que abordassem o uso do dispositivo intrauterino de levonorgestrel. E como critério de exclusão, foram artigos que não estavam disponíveis na íntegra e que não contemplavam o método contraceptivo. E após haver essa seleção, foi observado um total de 16 artigos estudados, dos quais foram selecionados 11 que melhor atendiam o tema proposto. E a partir desses critérios, foram estudados esses artigos e, ao final da revisão, foi contemplada toda a literatura considerada relevante para o estudo. As literaturas estudadas mostraram de forma precisa que mulheres usuárias do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, apesar de baixas, possuem risco aumentado de desenvolver o câncer de mama. Esse risco varia com a idade. Para mulheres com menos de 35 anos, havia um caso de câncer de mama invasivo a cada 50 mil mulheres usuárias da contracepção hormonal. Os métodos anticoncepcionais intrauterinos, mais conhecidos como DIU, são um dos métodos mais seguros e eficazes para evitar uma gravidez. Mas o uso do DIU, principalmente chamado Mirena, quase sempre gera dúvidas entre as mulheres em relação ao possível risco aumentado de câncer de mama. O assunto já foi muito debatido e pesquisado porque o anticoncepcional contém levonorgestrel, uma forma sintética do hormônio natural progesterona conhecido por alimentar o câncer de mama. Na revista Ata Oncológica, foi publicado um estudo em 2015, onde também foi encontrado o vínculo entre o uso do DIU e o câncer de mama. Porém, em uma pesquisa publicada pela Post Reproductive Health, afirmou-se que qualquer conexão entre câncer de mama e a contracepção hormonal é pequena comparada aos benefícios desse tipo de contraceptivo. Além disso, acreditava-se que o modo de ação do DIU era apenas de forma local no útero, mas, de acordo com um trabalho publicado pela Radiological Society of North America, através de um estudo feito com 48 mulheres usuárias de DIU, foi comprovado que ele possui ação sistêmica no corpo humano. E o uso do DIU hormonal, ele pode dificultar o diagnóstico por imagem do câncer de mama, acarretando diagnóstico e tratamentos tardios. Em contraposição, o DIU liberador de levonorgestrel pode ter um efeito protetor contra a transformação maligna endometrial. E o uso do DIU para o tratamento da menorragia durante os anos reprodutivos foi associada a uma incidência menor de câncer de endométrio, de ovário, de pâncreas e de pulmão, que foi menor do que o esperado. Porém, ele foi associado a uma incidência de câncer de mama maior do que a esperada. Dessa forma, obtivemos evidências sugerindo o vínculo entre o risco do câncer de mama e o uso do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, independentemente da idade e para qualquer indicação. Podem originar também algumas dúvidas sobre essa relação, por isso vale a pena considerar preocupações com problemas inerentes ao estudo de uma questão tão complexa em diferentes conjuntos de mulheres. Desse modo, diante da magnitude desse problema e da importância da produção literária a respeito desse objetivo, o trabalho foi descrever a forma e as evidências a respeito da correlação do uso do DIU de longa duração e o aumento da probabilidade do câncer de mama. As evidências sugeriram, que as usuárias do método têm um risco aumentado, porém, seria necessário uma avaliação prévia de cada paciente para avaliar qual seria o método contraceptivo adequado para cada uma, tendo em vista de que o DIU ele teve muitos resultados positivos e poucos negativos com relação ao câncer de mama.
Como os estudos eles ainda são muito recentes e ainda estão em andamento, as conclusões ainda são controversas e não é possível definir de fato que o DIU está diretamente relacionado ao diagnóstico do câncer de mama. E essas foram as nossas referências bibliográficas.